Capítulo 1. O paradoxo do espaço vazio. Já parou para pensar que às vezes a chave para ter mais não é buscar mais, mas sim, curiosamente, esvaziar? Parece um contrassenso, eu sei. Nascemos e vivemos numa cultura que nos ensina a acumular bens, conhecimentos, experiências, até mesmo emoções. Acreditamos que a plenitude vem da adição, de preencher cada canto da nossa vida. Mas o universo, em sua sabedoria milenar, opera sob um princípio radicalmente diferente, uma lei quase esquecida, mas incrivelmente potente, a lei do vácuo. Ela sussurra uma verdade simples, porém profunda. Para que o novo, o desejado e o abundante possam entrar, é preciso primeiro criar espaço. Imagine sua vida como uma xícara transbordando. Não importa o quão precioso seja o novo líquido que você queira adicionar, ele simplesmente não cabe. Para receber, você precisa derramar o que já está ali. Esse é o cerne da lei do vácuo. Não se trata de privação ou de perda, mas de um esvaziamento estratégico, uma limpeza intencional do que não serve mais, do que ocupa espaço sem agregar valor. É sobre liberar, desapegar, não para sentir falta, mas para criar uma atração irresistível para o que realmente ressoa com seu propósito e seus desejos mais profundos. O universo de fato abomina o vácuo, mas não no sentido de algo a ser evitado, e sim como um convite, um sinal para preencher com algo novo e vibrante. Historicamente, esse conceito permeia diversas filosofias e práticas antigas. No Oriente, a ideia de mente vazia no budismo, ou o vazio, como potencial primordial no taoísmo, ecoam essa sabedoria. Aristóteles, mesmo com sua famosa frase, "A natureza abomina o vácuo", reconhecia a inevitabilidade do preenchimento. Não se trata de um vácuo de ausência absoluta, mas de um vácuo de possibilidade. Um espaço desobstruído onde a energia pode fluir livremente e a manifestação pode ocorrer. É a pausa antes da sinfonia, o silêncio que precede a palavra que dá origem. É o reconhecimento de que a saturação impede o fluxo, enquanto o esvaziamento convida à renovação. O grande erro da maioria das pessoas, ao buscar a plenitude e a riqueza, seja ela material, emocional ou espiritual, é focar unicamente na aquisição. Compram mais coisas, buscam mais cursos, tentam mais relacionamentos, enchem suas agendas com mais compromissos. E quando os resultados não vêm, a frustração se instala. Elas se sentem presas, sobrecarregadas, sem entender que o problema não é a falta de oportunidades ou de esforço, mas a falta de espaço. Estão tentando plantar uma nova semente em um solo já completamente ocupado. Esse apego ao familiar, ao seguro, ao que sempre foi assim, torna-se a principal barreira para a verdadeira abundância que desejam atrair. A crença de que é preciso segurar o que se tem, por medo do vazio, é o que paradoxalmente mantém a estagnação. O ritual do arquiteto é uma metáfora poderosa para compreender e aplicar a lei do vácuo. Um arquiteto não começa a construir uma mansão sem antes limpar o terreno. Ele remove entulhos, nivela o solo, demarca o espaço. Somente então, com a fundação limpa e preparada, ele pode erguer a estrutura dos sonhos. Da mesma forma, em nossas vidas, precisamos ser os arquitetos de nossa própria existência. Isso significa identificar o entulho, crenças limitantes, objetos sem uso, relacionamentos estagnados, compromissos desnecessários, padrões de pensamento negativos, e com intenção, removê-lo. É um ato de coragem, um reconhecimento de que o apego ao velho impede a chegada do novo. É preciso esvaziar os armários, a caixa de entrada, a lista de tarefas, e, mais importante, a mente, para que o blueprint da sua nova realidade possa se manifestar livremente. Não é sobre destruir, mas sobre liberar para construir. Este é o convite da lei do vácuo, um chamado à liberdade.
Liberdade para soltar o que pesa, o que não serve, o que já cumpriu seu papel. Liberdade para confiar que o universo, em sua infinita generosidade, preencherá o espaço recém-criado com algo ainda maior e melhor. Ao esvaziar, você não perde. Você se alinha com o fluxo da vida, tornando-se um ímã para a abundância em todas as suas formas. O vácuo não é ausência, é puro potencial. Repita essas palavras de afirmação. Eu libero o que não me serve para criar espaço para o novo e o abundante. O vácuo que eu crio é um convite para o universo me preencher com mais do que eu sempre sonhei. Capítulo 2. O princípio fundamental. Como o vácuo atrai você, já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair sucesso e oportunidades com uma facilidade quase magnética, enquanto outras, mesmo trabalhando incansavelmente, parecem estagnadas? A resposta muitas vezes reside em um princípio universal tão básico quanto a gravidade, mas frequentemente ignorado. O vácuo atrai. Não estamos falando de um vácuo no sentido de um espaço absolutamente vazio, desprovido de qualquer coisa, como o espaço sideral, mas sim de um vácuo de energia, de propósito, um espaço que, por sua natureza intrínseca, busca ser preenchido. É uma força fundamental que governa a manifestação e a abundância, agindo silenciosamente em todas as áreas da sua vida. O universo opera em um estado de equilíbrio dinâmico. Quando há um excesso de algo em um lugar e uma carência em outro, a natureza sempre busca restaurar essa harmonia. O vácuo, nesse contexto, não é ausência, mas sim uma oportunidade, uma lacuna que o fluxo natural da energia se apressa em preencher. Pense em um copo de água. Se você retira parte do líquido, o ar imediatamente ocupa aquele espaço. Da mesma forma, em um nível mais metafísico, quando você libera o que não serve mais, sejam objetos, pensamentos, emoções ou até mesmo relacionamentos, você não está criando uma perda, mas sim um poderoso ponto de atração para algo de frequência mais elevada e alinhado com seus desejos. É como se você estivesse enviando um sinal claro e inequívoco ao universo. Estou pronto para receber. Ao longo da história, diversas tradições e pensadores reconheceram esse princípio. Os antigos alquimistas, por exemplo, não apenas buscavam transformar metais, mas entendiam que a purificação e a remoção das impurezas eram essenciais para a transmutação. Filosofias orientais, como o Feng Shui, ensinam sobre a importância de desobstruir e organizar ambientes para permitir o fluxo da energia vital, Qi, atraindo prosperidade e bem-estar. Não é uma magia complexa, mas uma lei da natureza que se manifesta em níveis físicos e energéticos. O princípio de que o vazio é a plenitude, ou o espaço aberto com vida, é uma constante, uma verdade subjacente à mecânica do universo, esperando ser reconhecida e utilizada. O grande erro da maioria das pessoas, ao tentar aplicar a lei da atração ou outros princípios de manifestação, é que elas tentam atrair para um espaço já ocupado. Elas querem um novo relacionamento, mas se agarram a velhas mágoas. Desejam mais dinheiro, mas acumulam dívidas e medos de escassez. Anseiam por um novo emprego, mas se recusam a deixar a zona de conforto do antigo. Esse entulho energético impede que o novo se manifeste, criando uma resistência que anula qualquer tentativa de atração. A energia não consegue fluir onde não há espaço. É como tentar preencher um balde que já está cheio de areia com água limpa. A água simplesmente transbordará sem conseguir entrar. O medo de soltar o conhecido, mesmo que seja doloroso ou limitante, é o maior sabotador. O ritual do arquiteto, que discutimos, se aprofunda aqui. Um arquiteto não apenas limpa o terreno, mas também garante que a estrutura interna seja projetada com espaços abertos e um fluxo lógico. Ele entende que a funcionalidade e a beleza dependem da forma como os espaços se conectam e se permitem ser preenchidos. Para nós,
Como arquitetos de nossas vidas, isso significa ir além do simples desapego material. Envolve criar vácuos mentais, liberando pensamentos negativos e limitantes. Criar vácuos emocionais, perdoando e soltando ressentimentos. Criar vácuos de tempo, desocupando agendas para atividades mais significativas. Cada espaço liberado é um ímã poderoso que sinaliza ao universo que você está pronto para uma nova realidade, uma nova frequência, uma nova manifestação. É um convite intencional para a abundância. Compreender e aplicar o princípio de que o vácuo atrai é libertador. Você não precisa mais se forçar a acumular ou a buscar exaustivamente. Em vez disso, a verdadeira maestria reside em identificar o que precisa ser liberado, confiando que o universo, em sua sabedoria infinita, preencherá esses espaços com algo que serve ao seu bem maior. Liberar é o ato de semear. O que você liberta hoje abre caminho para o que você manifestará amanhã. Repita essas palavras de afirmação. Eu confio no poder do vácuo para atrair. Ao liberar o que não serve, eu abro minha vida para o fluxo constante da abundância e das oportunidades. Capítulo 3. Desapego material. Abrindo espaço para o novo, olhe ao seu redor agora. Quantos objetos você possui que realmente usa, ama ou que agregam valor genuíno à sua vida? E quantos são apenas entulho, roupas esquecidas no fundo do armário, livros não lidos, presentes empoeirados, quinquilharias sem propósito? A verdade é que a sociedade moderna nos incentivou a acumular, a preencher cada canto da nossa casa e da nossa vida com coisas. Mas o paradoxo é que essa acumulação, longe de trazer plenitude, muitas vezes nos sufoca, nos prende ao passado e impede o fluxo da verdadeira abundância. O desapego material não é sobre privação, é sobre libertação. A libertação do que nos pesa para criar espaço para o que nos eleva. O desapego material é a aplicação mais tangível da lei do vácuo. Quando você remove um objeto que não serve mais, você não apenas limpa um espaço físico, você também libera uma energia que estava estagnada. Cada item em sua casa, em seu escritório, em sua vida, carrega uma energia. Se essa energia é de algo que você não usa, não ama ou que traz memórias negativas, ela está bloqueando o fluxo do novo. Ao liberar esses itens, você cria um vácuo físico que o universo se apressa em preencher. Pense em um armário abarrotado. Você simplesmente não consegue ver as novas roupas que poderia comprar. E mesmo que comprasse, não teria onde guardá-las. Ao esvaziá-lo, você não só tem espaço para o novo, mas também uma clareza sobre o que realmente deseja e precisa. A sabedoria do desapego material não é nova. Antigas filosofias orientais, como o Zen budismo e o Feng Shui, sempre pregaram a importância da simplicidade e da organização para o bem-estar e o fluxo de energia vital. Monges budistas vivem com poucos pertences, entendendo que o apego material é uma forma de aprisionamento. No Japão, a prática de Danshari, desapegar, descartar e sair do apego, popularizada por Marie Kondo, embora focada na organização, tem suas raízes nessa ideia mais profunda de liberar o que não te dá alegria. Não se trata de minimalismo radical para todos, mas de uma consciência sobre o que você permite que ocupe seu espaço e, por consequência, sua mente e sua energia. É uma forma de honrar a si mesmo e ao que você realmente valoriza. O grande erro da maioria das pessoas é a crença equivocada de que precisarão de algo algum dia. Elas guardam roupas que não servem há anos, apenas para o caso. Mantêm objetos sentimentais que já perderam seu significado positivo. Acumulam tranqueiras, com a justificativa de que podem vir a ser úteis no futuro, ou por um medo inconsciente da escassez. Esse medo, na verdade, perpetua a escassez. Ao se agarrar ao velho e ao que não serve, elas enviam uma mensagem ao universo de que estão satisfeitas com o que têm.
mesmo que não seja o ideal, e que não há espaço para algo melhor. O apego ao passado e a uma ideia de segurança que o acúmulo proporciona torna-se uma âncora que as impede de avançar. O ritual do arquiteto, neste contexto, é sobre limpeza e desobstrução intencionais. Assim como um arquiteto remove escombros de um terreno antes de iniciar uma nova construção, você deve remover os escombros materiais da sua vida. Comece pequeno: uma gaveta, um armário, uma prateleira. Pergunte-se para cada item: isso me serve agora? Isso me traz alegria? Eu usaria isso se fosse comprar hoje? Se a resposta for não, liberte-o. Doe, venda, descarte. Crie categorias: o que deve ficar, o que pode ser doado, o que é lixo. Este processo não é punitivo, mas libertador. Cada item que sai é um espaço físico e energético que se abre. Um convite para que algo novo e mais alinhado com sua visão de vida possa entrar. Não é apenas sobre ter menos, é sobre ter mais do que importa. O desapego material é um ato de fé no universo e em si mesmo. É um reconhecimento de que você é digno do novo e do melhor. Ao liberar o que não te serve, você não apenas arruma sua casa, você arruma sua vida, sua mente e seu campo energético. Você se torna um canal mais claro para a abundância. Permita que a simplicidade crie o espaço para a riqueza em todas as suas manifestações. Repita essas palavras de afirmação: eu liberto o que não me serve para criar espaço. Minha casa é um santuário de abundância e meu desapego material abre as portas para o novo e o maravilhoso. Capítulo 4. A mente vazia, clareza e potencial ilimitado. Imagine um computador com centenas de programas abertos simultaneamente, arquivos acumulados, notificações pipocando a cada segundo. Ele ficaria lento, travaria, e a produtividade seria quase nula. Nossa mente funciona de maneira muito parecida. Na era da informação, somos bombardeados por dados, opiniões, preocupações e estímulos digitais. O resultado? Uma mente superlotada, ansiosa, incapaz de focar, de inovar, de se conectar com a própria intuição. A verdadeira abundância e clareza não surgem no caos mental, mas no espaço que criamos dentro de nós. A mente vazia não significa ausência de pensamentos, mas sim uma mente livre do excesso, do ruído, e pronta para a criatividade e a sabedoria. A mente vazia é o estado de clareza primordial, onde a intuição e as soluções mais inovadoras podem emergir. É o terreno fértil para a criatividade e a manifestação. Assim como um copo cheio não pode receber mais água, uma mente superlotada não consegue absorver novas ideias, insights ou mesmo a energia das oportunidades que o universo apresenta. Quando sua mente está constantemente ruminando preocupações, relembrando o passado ou antecipando o futuro de forma negativa, você está, na verdade, bloqueando seu próprio fluxo de abundância. Criar um vácuo na mente significa liberar a sobrecarga de pensamentos que não servem ao seu propósito atual, permitindo que a luz da consciência penetre e revele o caminho. É nesse silêncio interior que as verdadeiras soluções e inspirações são ouvidas. Historicamente, a busca pela mente vazia é central em diversas tradições espirituais e filosóficas. No budismo Zen, a meditação visa alcançar o Mushin, ou mente sem mente, um estado de clareza espontânea e ausência de pensamento discursivo, essencial para a iluminação e a ação intuitiva. Mestres taoístas falavam do vazio criativo, o espaço de onde todas as coisas surgem e retornam. Mesmo em contextos mais ocidentais, pensadores como Descartes, com sua dúvida metódica, buscavam esvaziar a mente de preconceitos para chegar à verdade fundamental. Essas abordagens, independentemente da cultura, convergem para a ideia de que a calma mental não é um luxo, mas uma condição necessária para o florescimento da sabidão e da capacidade de criação.
O grande erro da maioria das pessoas é confundir ter a mente ocupada com ser produtivo. Elas acreditam que precisam estar constantemente pensando, planejando, analisando cada detalhe ou se preocupando com o futuro. Essa ocupação frenética é vista como um sinal de esforço e dedicação. No entanto, o que acontece é o oposto. Essa superatividade mental gera ansiedade, exaustão e impede a conexão com a inteligência superior que reside dentro de cada um. É como tentar ouvir uma melodia delicada no meio de um show de rock. O excesso de informações, o diálogo interno incessante, as crenças limitantes enraizadas, tudo isso forma um ruído constante que abafa a voz da intuição e bloqueia a capacidade de atrair clareza e soluções verdadeiras. O ritual do arquiteto aplicado à mente consiste em limpar o terreno dos pensamentos indesejados. Assim como um arquiteto retira entulho para criar um alicerce sólido, você deve praticar a remoção de lixo mental. Isso pode ser feito através da meditação, onde você observa os pensamentos sem se apegar a eles, permitindo que passem como nuvens no céu. Pode ser através da escrita terapêutica, onde você despeja suas preocupações no papel, ou através de pausas conscientes ao longo do dia, onde você intencionalmente silencia o barulho e se conecta com o presente. Esse esvaziamento não é um vazio assustador, mas um espaço de potencial ilimitado, onde novas ideias, soluções criativas e uma paz profunda podem finalmente encontrar um lar e começar a se manifestar em sua realidade. A mente vazia não é uma mente ausente, mas uma mente presente e receptiva. Ao esvaziar sua mente do ruído desnecessário, você não apenas encontra paz interior, mas também libera seu verdadeiro potencial criativo e intuitivo. Você se torna um canal claro para a sabedoria universal, atraindo soluções, ideias e oportunidades que antes pareciam inacessíveis. Permita-se o luxo do espaço mental. Repita essas palavras de afirmação. Minha mente é um espaço vazio e receptivo. Eu liberto o ruído e abro espaço para a clareza, a intuição e a manifestação ilimitada. Capítulo 5. Relacionamentos tóxicos. O vácuo necessário para conexões reais. Você já se sentiu drenado, exausto, como se estivesse sempre dando e nunca recebendo em uma relação? Sejam amizades, laços familiares ou parcerias românticas. A verdade é que muitos de nós nos agarramos a relacionamentos tóxicos por medo do vazio, por comodidade ou por uma falsa sensação de lealdade. Mantemos conexões que nos diminuem, que consomem nossa energia e que, paradoxalmente, nos impedem de atrair pessoas que realmente nos apoiam e elevam. A lei do vácuo, neste contexto, é clara. Para que o amor, o respeito e a reciprocidade verdadeira entrem em sua vida, é fundamental abrir espaço, liberando aquilo que já não nutre a sua alma. O vácuo nos relacionamentos não significa solidão, mas sim um espaço sagrado que você cria ao remover conexões que não servem ao seu bem maior. Assim como um jardim precisa ser limpo de ervas daninhas para que as flores possam florescer, sua vida social e emocional precisa ser purificada de influências que sugam sua vitalidade. Relacionamentos tóxicos são como buracos negros de energia, prendendo você em um ciclo de insatisfação e desânimo. Ao se desapegar dessas dinâmicas, você não está perdendo. Está, na verdade, ganhando liberdade, energia e um convite aberto para que pessoas alinhadas com a sua verdadeira essência possam aparecer. É um ato de amor próprio profundo, que sinaliza ao universo que você merece conexões autênticas e elevadas. Ao longo da história, inúmeras culturas e sabedorias ancestrais, como a filosofia estoica e ensinamentos espirituais orientais, sempre enfatizaram a importância de se rodear de influências positivas e de praticar o discernimento sobre as companhias. Os estoicos, por exemplo, valorizavam a autossuficiência emocional e a capacidade de se afastar do que corrompe a alma. Em contextos mais modernos,
A psicologia positiva ressalta como a qualidade dos nossos relacionamentos impacta diretamente nosso bem-estar e sucesso. Não se trata de frieza ou isolamento, mas de uma higiene emocional essencial. Reconhecer que você tem o poder de escolher quem permanece em seu círculo íntimo é um passo crucial para manifestar relacionamentos verdadeiramente enriquecedores e não se conformar com o que te esgota. O grande erro da maioria das pessoas é a persistência em relacionamentos que claramente não funcionam, justificando-os com história, conveniência ou obrigação. Há um medo profundo de estar sozinho, de ser julgado ou de magoar o outro, mesmo que a própria pessoa esteja sendo magoada e diminuída. Elas mantêm um armário emocional lotado de conexões disfuncionais, deixando zero espaço para novas amizades saudáveis ou um amor recíproco. Esse apego ao que é familiar, mesmo que doloroso, impede que o universo entregue o que é realmente bom e alinhado. É como se, ao segurar a porta aberta para o que não presta, você estivesse impedindo que a porta para o que é incrível se abrisse. A zona de conforto tóxica é um dos maiores impedimentos para a verdadeira prosperidade relacional. O ritual do arquiteto, neste cenário, é sobre a coragem de demolir e reconstruir. Um arquiteto não hesita em derrubar uma parede instável para criar uma estrutura segura e funcional. Da mesma forma, você precisa ter a coragem de avaliar seus relacionamentos com honestidade brutal. Isso pode significar estabelecer limites claros, diminuir o contato ou, em alguns casos, fazer uma remoção completa. Não é um ato de crueldade, mas de autopreservação e clareza. Pergunte-se: esta pessoa me eleva ou me drena? Sinto-me autêntico e respeitado nesta interação? Se as respostas forem negativas, é hora de agir. Ao criar esse vácuo relacional, você não está se isolando. Está, na verdade, erguendo um convite para conexões que ressoam com a sua verdade, abrindo o terreno para amizades profundas, parcerias inspiradoras e um amor que realmente o nutre. Liberar relacionamentos tóxicos é um dos atos mais poderosos de manifestação. Você sinaliza ao universo que você valoriza a si mesmo e que está pronto para receber a qualidade de conexão que verdadeiramente merece. Ao criar esse vácuo intencional, você permite que o fluxo de amor, apoio e alegria entre em sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Escolha conscientemente as pessoas que ocupam seu espaço energético. Repita essas palavras de afirmação: eu liberto relacionamentos que não me servem. Eu abro espaço para conexões reais, amor genuíno e pessoas que me elevam e respeitam. Capítulo 6. O medo de soltar. Por que nos agarramos ao que não serve? Existe uma força poderosa, quase invisível, que nos impede de aplicar a lei do vácuo em nossas vidas, mesmo quando sabemos que é o melhor caminho. É o medo de soltar, o medo do desconhecido, o medo de perder o que temos, mesmo que seja disfuncional, o medo do vazio que surge antes que o novo possa se manifestar. Esse medo nos leva a nos agarrar a empregos insatisfatórios, a objetos sem valor, a relacionamentos tóxicos, a crenças limitantes. Ele nos mantém presos em um ciclo de estagnação, nos privando da abundância que tanto desejamos. Compreender e confrontar esse medo é o primeiro passo para a verdadeira libertação. O cerne do medo de soltar reside na nossa aversão ao que percebemos como perda ou incerteza. A mente humana busca segurança e previsibilidade. Quando nos desfazemos de algo, seja material, emocional ou mental, estamos criando um espaço que, por um breve período, pode parecer vazio. E essa sensação de vazio, mesmo que temporária e cheia de potencial, é muitas vezes interpretada pelo nosso cérebro como uma ameaça. Preferimos a dor familiar ao risco do desconhecido. No entanto, a verdade é que o universo abomina o vácuo de uma forma diferente. Ele o percebe como um convite, um sinal para preencher. Seu medo de soltar impede essa resposta natural do universo. Você não está perdendo. Você está abrindo mão do velho para receber o novo.
Mas a mente condicionada muitas vezes luta contra essa transição. Do ponto de vista psicológico, o medo de soltar está profundamente ligado ao viés de aversão à perda, um conceito bem estudado na economia comportamental. Estudos mostram que a dor de perder algo é psicologicamente 2 vezes mais potente que o prazer de ganhar algo equivalente. Isso explica por que nos apegamos a investimentos que estão caindo, a relações que nos fazem mal ou a hábitos que nos prejudicam. É mais fácil permanecer no conhecido, mesmo que doloroso, do que enfrentar a incerteza de um novo caminho. Além disso, a zona de conforto, por mais desconfortável que seja, oferece uma falsa sensação de segurança. Superar esse viés e essa necessidade de controle é um ato de fé e confiança no processo da vida. O grande erro da maioria das pessoas é confundir o medo de soltar com prudência. Elas racionalizam seu apego dizendo que estão sendo práticas ou realistas. E se eu precisar disso depois? É melhor ter do que não ter. Já investimos tanto tempo e energia nisso. Essas frases são máscaras para o medo. Elas impedem a ação transformadora necessária para criar o vácuo. Ao se recusar a soltar, você não está se protegendo. Está, na verdade, bloqueando seu próprio crescimento e a entrada de algo melhor. Você se torna um recipiente cheio de velhas águas, que não pode receber a chuva fresca. Esse comportamento cria um ciclo vicioso de estagnação e impede a manifestação de seus desejos mais profundos. O ritual do arquiteto, ao confrontar o medo de soltar, exige uma avaliação honesta do que está impedindo a construção. Um arquiteto sabe que fundações rachadas ou estruturas comprometidas precisam ser demolidas para a segurança e solidez da nova obra. Da mesma forma, em sua vida, você deve identificar as áreas onde o medo de soltar está atuando. Pergunte-se: do que eu estou me agarrando por medo, e não por utilidade ou amor genuíno? Seja implacável nessa autoanálise. Em seguida, pratique o desapego consciente, um passo de cada vez. Comece com pequenas coisas. Descarte uma peça de roupa que você não usa há mais de um ano. Cancele uma assinatura digital que você não aproveita. Cada pequeno ato de soltar é uma vitória sobre o medo, um fortalecimento da sua capacidade de confiar no vácuo e na generosidade do universo. Confrontar o medo de soltar é uma jornada de autodescoberta e empoderamento. Ao reconhecer e agir apesar desse medo, você não apenas libera espaço físico e mental, mas também fortalece sua fé no processo da lei do vácuo. Você se torna resiliente, confiante e um mestre na arte de receber. Permita que a coragem de soltar abra as portas para uma abundância que você nunca imaginou. Repita essas palavras de afirmação: eu reconheço e libero o medo de soltar. Confio que, ao abrir espaço, o universo me preencherá com o que é verdadeiramente meu por direito divino. Capítulo 7. A natureza abomina o vácuo. Uma perspectiva científica. Ao longo deste audiolivro, temos explorado a lei do vácuo sob uma lente metafísica e pessoal, focando em como ela se manifesta em nossas vidas e aspirações. Mas e se eu dissesse que essa lei não é apenas um conceito espiritual ou de autodesenvolvimento, mas uma verdade fundamental enraizada na própria física do universo? A célebre frase "a natureza abomina o vácuo", atribuída a Aristóteles, não era apenas uma observação filosófica. Ela aponta para um princípio científico profundo que governa desde o movimento dos fluidos até a expansão do cosmos. Compreender essa base científica nos ajuda a aplicar a lei do vácuo com ainda mais confiança e intencionalidade. O princípio de que a natureza abomina o vácuo se refere à tendência universal de sistemas buscarem o equilíbrio e a estabilidade. Na física, um vácuo perfeito, a ausência total de matéria, é extremamente difícil de ser mantido na natureza. Por exemplo, se você remove o ar de um recipiente, a pressão externa imediatamente tenta preencher esse espaço vazio. É por isso que canudos funcionam e por que recipientes implodem sob vácuo.
Essa é a manifestação física do universo se apressando para preencher qualquer espaço vazio. Em um nível mais sutil, essa aversão ao vazio se estende à energia. Onde há uma lacuna energética, há um fluxo natural de algo buscando preencher essa lacuna, restaurando a homeostase. Historicamente, essa ideia evoluiu desde as especulações de Aristóteles na Grécia Antiga, que observava fenômenos como a sucção de água por um êmbolo e deduzia que a natureza resistia à formação do vazio. No entanto, foi no século XVII que cientistas como o evangelista Torricelli, aluno de Galileu, e Blaise Pascal realizaram experimentos cruciais com barômetros, provando a existência do vácuo parcial e a influência da pressão atmosférica. Embora eles tenham refinado a compreensão de que não era uma abominação metafísica, mas sim a pressão e o movimento das partículas buscando equilíbrio, a essência do princípio permanece. Um espaço vazio é um estado de desequilíbrio que o universo, por suas leis fundamentais, busca incessantemente preencher. O grande erro da maioria das pessoas é pensar que o vácuo em suas vidas é um estado de escassez ou de nada, a ser evitado a todo custo. Elas olham para um emprego que não as satisfaz, mas permanecem por medo de ficar sem renda. Mantêm um relacionamento desgastado por pavor da solidão. Agarraram-se a crenças limitantes, mesmo sabendo que não as servem, por medo do desconhecido. Essa aversão ao nada, a essa fase de transição e incerteza, impede que a própria natureza cumpra seu papel. Elas resistem ao processo natural de preenchimento, mantendo seus recipientes cheios de coisas velhas e estagnadas, e assim não deixam espaço para a pressão externa do universo trazer o novo e o vital. O ritual do arquiteto, com essa perspectiva científica, nos ensina a respeitar e a colaborar com as leis naturais. Um arquiteto não tenta construir uma parede onde há um vácuo perigoso. Ele entende que esse espaço será preenchido. No nosso caso, isso significa que, ao criar intencionalmente um vácuo, seja liberando um hábito antigo, desapegando de um objeto ou encerrando um ciclo, estamos ativando essa força fundamental do universo. Não é preciso forçar o preenchimento, basta confiar que ele virá. A tarefa do arquiteto da própria vida é a de remover os obstáculos para que a lei do vácuo possa agir livremente. É a de preparar o terreno para que a inteligência do universo possa fluir para dentro e manifestar a abundância. A lei do vácuo, vista através da lente científica, é a prova irrefutável de que, ao soltar o que não serve, você não está criando uma falta, mas sim ativando um princípio universal de preenchimento. Você está se alinhando com a própria inteligência da natureza, permitindo que a vida flua para você de maneiras poderosas e previsíveis. Confie na física da abundância. Repita essas palavras de afirmação. Eu confio na lei universal de que a natureza abomina o vácuo. Ao criar espaço em minha vida, eu convido o fluxo natural do universo a me preencher com o melhor. Capítulo 8. Práticas diárias. Criando vácuos conscientes. Até agora, exploramos a lei do vácuo em suas diversas manifestações: material, mental, relacional e até científica. Mas como transformamos essa compreensão em ação? Como passamos da teoria para a prática no nosso dia a dia? A resposta está em desenvolver hábitos simples, mas poderosos, que nos permitam criar vácuos conscientes e consistentes. Não se trata de grandes revoluções de uma vez só, mas de pequenas e intencionais liberações que, acumuladas, geram uma enorme transformação. É a arte de esvaziar deliberadamente, preparando o terreno para que a abundância possa fluir sem obstáculos. Criar vácuos conscientes é a aplicação prática e cotidiana da lei do vácuo. Significa identificar proativamente o que está ocupando espaço, seja em sua casa, em sua agenda, em sua mente ou em suas relações, e liberá-lo com intenção. Pense em sua vida como um jardim que precisa de manutenção regular.
Se você não remover as ervas daninhas, elas sufocam as flores. Da mesma forma, se você não esvaziar sua lixeira digital, ela trava seu computador. O objetivo é estabelecer um fluxo constante de liberação, onde o que não serve mais é gentilmente liberado, garantindo que haja sempre espaço e energia para o novo, o relevante e o inspirador. Isso permite que a energia vital flua livremente, criando um ambiente magnético para a manifestação. A ideia de limpeza e desapego como práticas espirituais e de bem-estar é milenar. No Japão, o conceito de Kanketsu, simplicidade e clareza, e o Shodo, o caminho da caligrafia, que enfatiza o espaço em branco, são exemplos de como a criação de vácuos é valorizada. No Ocidente, a ascensão do minimalismo e da organização consciente, popularizada por figuras como Marie Kondo, reflete uma busca moderna por esse mesmo princípio, embora muitas vezes sem a profundidade metafísica da lei do vácuo. Essas práticas diárias, sejam elas uma meditação matinal para esvaziar a mente ou uma simples organização de uma gaveta, são rituais que fortalecem nossa conexão com o fluxo universal. O grande erro da maioria das pessoas ao tentar aplicar esses princípios é tentar uma limpeza geral de vez em quando, em vez de integrá-la como um hábito diário. Elas esperam acumular um volume insuportável de coisas, tarefas ou preocupações antes de tentarem uma grande faxina. Esse método é ineficiente e exaustivo, levando muitas vezes à desistência. Além disso, a falta de constância na criação de vácuos faz com que o espaço recém-liberado seja rapidamente preenchido novamente com o mesmo tipo de entulho, perpetuando o ciclo de estagnação. A resistência em dedicar um tempo, mesmo que pequeno, todos os dias para essa prática, é o que impede a transformação duradoura. O ritual do arquiteto se manifesta nas práticas diárias como a manutenção contínua do seu projeto de vida. Assim como um arquiteto inspeciona regularmente a obra, garantindo que não há vazamentos ou entulhos acumulados, você pode implementar pequenas rotinas. Dedique 10 minutos por dia para organizar uma área da casa, apagar e-mails desnecessários ou fazer uma breve meditação para esvaziar a mente. Pratique a regra de 1 para 1. Ao comprar algo novo, doe ou descarte um item similar. Antes de aceitar um novo compromisso, pergunte-se o que você precisa liberar para abrir espaço. Essas são as microdemolições e microorganizações que mantêm o fluxo e garantem que o terreno esteja sempre fértil e pronto para novas manifestações. Integrar a criação de vácuos conscientes em sua rotina diária é a chave para uma vida de fluxo e abundância. Não é uma tarefa, mas uma disciplina libertadora que te mantém alinhado com a inteligência do universo. Ao praticar o desapego e a limpeza todos os dias, você se torna um mestre na arte de receber. Permita que esses pequenos atos se transformem em grandes resultados. Repita essas palavras de afirmação. Eu crio vácuos conscientes diariamente. Minha vida é um fluxo constante de liberação e recebimento, e a abundância me encontra em cada espaço que eu abro. Capítulo 9. O efeito dominó. Uma mudança leva a outra. Já notou como uma pequena decisão, quase insignificante, pode desencadear uma série de eventos que transformam completamente a sua vida? É o fenômeno do efeito dominó, onde a queda de uma peça minúscula tem o poder de derrubar peças muito maiores e mais complexas. Na lei do vácuo, esse efeito é crucial. Começar com um desapego simples, uma pequena liberação, pode não parecer muito no início, mas é o suficiente para criar um impulso, um vácuo inicial que a própria natureza se encarrega de expandir. Uma mudança leva a outra, e de repente, sua vida começa a se realinhar de maneiras surpreendentes, atraindo a abundância em múltiplos níveis. O efeito dominó na lei do vácuo é a prova de que não precisamos de grandes revoluções para iniciar uma transformação massiva. Um pequeno ato de desapego, seja organizar uma gaveta, cancelar uma assinatura desnecessária ou liberar um pensamento limitante,
cria um minúsculo vácuo. Esse espaço, por sua vez, gera uma pressão sutil para ser preenchido, muitas vezes com algo positivo. Mas o verdadeiro poder está em como esse primeiro preenchimento inspira e facilita o próximo ato de liberação, e assim por diante. É um ciclo virtuoso. Ao ver os benefícios de uma pequena limpeza, você se sente encorajado a fazer uma maior, construindo confiança e impulso. A energia se move, e o universo responde ao seu comprometimento em criar e preencher. O conceito do efeito dominó, popularizado por James Clear em seu livro Hábitos Atômicos, demonstra como pequenas ações podem gerar resultados exponenciais. No campo da psicologia, a teoria da autoeficácia de Albert Bandura sugere que a crença na nossa própria capacidade de realizar uma tarefa aumenta à medida que temos sucesso. Ou seja, ao completar uma pequena tarefa de desapego, nossa confiança em realizar uma maior se fortalece. Em termos sistêmicos, a remoção de um único elemento disfuncional pode desobstruir todo um sistema, permitindo que a energia flua livremente. É a compreensão de que a mudança é contagiosa, espalhando-se de uma área da sua vida para outra, e que o menor vácuo pode ser o catalisador para uma avalanche de abundância. O grande erro da maioria das pessoas é esperar pelo grande momento ou pela grande motivação para começar a aplicar a lei do vácuo. Elas adiam o desapego de grandes problemas ou acúmulos, esperando ter tempo ou energia para fazer tudo de uma vez. Essa mentalidade de tudo ou nada é paralisante. Elas subestimam o poder das pequenas vitórias e do impulso gerado por elas. Ao focar apenas no gigantesco monte de entulho, elas se sentem sobrecarregadas e desistem antes mesmo de começar. Essa inação impede o efeito dominó de se manifestar, mantendo-as presas na estagnação. Com o fluxo da abundância completamente bloqueado, o medo de que uma pequena mudança não fará diferença é, paradoxalmente, o que garante que nenhuma mudança significativa aconteça. O ritual do arquiteto, ao aplicar o efeito dominó, ensina que a construção de um grande edifício começa com a colocação precisa da primeira pedra, e depois da segunda, e assim por diante. Para você, como arquiteto da sua vida, isso significa identificar uma pequena área para começar a criar um vácuo consciente. Poderia ser destralhar a sua carteira, apagar 10 e-mails antigos ou passar 5 minutos em silêncio, esvaziando a mente. Celebre cada pequena liberação como uma vitória. Observe como essa ação mínima cria um ímpeto, motivando você a abordar a próxima gaveta, a próxima crença limitante, o próximo relacionamento desafiador. Cada pequena peça que você derruba gera uma energia que irá impulsionar a queda da próxima, construindo uma estrutura de abundância em sua vida. Entender o efeito dominó é libertador, pois remove a pressão de ter que fazer tudo de uma vez. Ele nos mostra que a consistência em pequenas liberações é muito mais poderosa do que grandes esforços esporádicos. Permita-se começar pequeno, confie no processo e observe como cada vácuo criado gera um efeito cascata de transformações positivas em sua vida, atraindo uma abundância crescente. Repita essas palavras de afirmação. Eu confio no efeito dominó. Cada pequeno vácuo que eu crio desencadeia uma avalanche de abundância e transformação positiva em minha vida. Capítulo 10. A lei do vácuo nas finanças. Liberando o fluxo da riqueza. Muitas pessoas buscam a riqueza com fervor, mas sentem que, não importa o quanto trabalhem, o dinheiro parece escorrer entre os dedos ou nunca chega em quantidade suficiente. Elas se esforçam para atrair mais, mas negligenciam um princípio fundamental. A riqueza, assim como qualquer outra forma de abundância, flui para onde há espaço para ela. A lei do vácuo nas finanças não se trata apenas de poupar ou investir, mas de liberar o que bloqueia o fluxo financeiro, sejam dívidas, medos, crenças limitantes sobre dinheiro ou até mesmo bens materiais que não agregam valor.
É sobre criar um terreno fértil para que a prosperidade possa se manifestar livremente. A aplicação da lei do vácuo nas finanças é simples, mas radical. Você precisa liberar o velho para dar espaço ao novo dinheiro. Isso significa confrontar e eliminar dívidas antigas, mesmo que em pequenos passos, pois elas representam um compromisso com o passado que impede o fluxo para o futuro. Significa também desapegar-se da mentalidade de escassez, das crenças de que dinheiro é sujo ou nunca terei o suficiente, pois esses pensamentos preenchem sua mente com o não ter, deixando nenhum espaço para o ter. Ao liberar a energia presa em dívidas, desorganização financeira e crenças limitantes, você cria um vácuo financeiro que o universo, por sua natureza, se apressa em preencher com novas oportunidades, ideias de negócios e fluxos de renda. Historicamente, muitos mestres da prosperidade e filosofias de riqueza, embora não a chamassem explicitamente de lei do vácuo, enfatizavam a importância da limpeza financeira e mental. Em O Homem Mais Rico da Babilônia, a quitação de dívidas é um pilar para a construção da fortuna. O conceito de dízimo ou doação em várias tradições espirituais e religiosas, na sua essência, também cria um vácuo de generosidade, sinalizando ao universo que você tem o suficiente para dar e abrindo caminho para mais receber. O mesmo se aplica à organização e simplicidade nas finanças pessoais, como defendido por gurus de finanças. Ao simplificar, eliminar o excesso e focar no essencial, você naturalmente otimiza seu fluxo e atrai mais abundância. O grande erro da maioria das pessoas, ao tentar melhorar sua situação financeira, é focar apenas em ganhar mais ou economizar mais, sem antes limpar o terreno. Elas tentam atrair riqueza para uma vida cheia de dívidas não resolvidas, desorganização financeira e uma mente repleta de medos e pensamentos de escassez. É como tentar encher um balde furado com água. Por mais água que você coloque, ela continuará vazando. A falta de um espaço vazio, seja na conta bancária, na mente ou na energia em torno do dinheiro, impede que a riqueza flua e se estabeleça. Elas se agarram a velhos padrões e ao status quo financeiro, por medo de confrontar a realidade, mantendo assim o ciclo da falta. O ritual do arquiteto nas finanças é sobre a engenharia da prosperidade. Um arquiteto não constrói um tesouro em um local já cheio de entulho. Ele cria uma câmara de segurança, limpa e pronta para receber. Da mesma forma, comece a identificar os entulhos financeiros. Faça uma auditoria das suas dívidas e crie um plano para eliminá-las, começando pela menor. Efeito dominó. Organize suas contas, crie um orçamento e libere o que não está funcionando. Mais importante ainda, identifique e libere as crenças limitantes sobre dinheiro que você carrega. Substitua "não tenho dinheiro" por "estou criando espaço para a riqueza". Cada dívida paga, cada crença limitante desfeita, cada documento financeiro organizado, cria um vácuo poderoso, um convite direto para que a riqueza e a oportunidade encontrem um caminho até você. Aplicar a lei do vácuo nas finanças é um caminho para a verdadeira liberdade e abundância. Ao liberar o que te prende e ocupa espaço desnecessário, você se torna um ímã para a prosperidade. Confie que o universo responderá aos espaços que você cria, preenchendo-os com riqueza e oportunidades que superam suas expectativas. Permita que o fluxo do dinheiro se manifeste em sua vida. Repita essas palavras de afirmação: eu libero toda a resistência financeira e todas as crenças limitantes. Minha vida financeira é um vácuo fértil, pronto para ser preenchido com abundância e riqueza ilimitada. Capítulo 11. O vazio criativo. De onde nascem as grandes ideias? Você já se viu em um momento de inspiração, onde uma ideia brilhante surge do nada, quase como um presente do universo? Seja um conceito revolucionário para o seu negócio,
uma solução inovadora para um problema complexo ou uma melodia cativante. Essas grandes ideias raramente nascem de um ambiente superlotado e caótico. Pelo contrário, elas florescem no que chamamos de vazio criativo. Não é um vazio de ausência, mas um espaço de potencial puro, onde a mente se silencia o suficiente para receber insights e conexões que antes estavam ocultos pelo excesso de informação e barulho. A lei do vácuo nos mostra que, para criar, precisamos primeiro esvaziar. O vazio criativo é o espaço interior de silêncio e receptividade que permite que a intuição, a inovação e a inspiração fluam livremente. Nossa mente, constantemente bombardeada por estímulos, e-mails, redes sociais, notícias, listas de tarefas, fica sobrecarregada e fragmentada. Essa sobrecarga impede a mente de fazer as conexões mais profundas e não lineares que dão origem às grandes ideias. Ao criar um vácuo de distrações, de pensamentos incessantes e de agendas lotadas, você permite que sua mente se acalme, se expanda e se torne um canal aberto para a criatividade. É como limpar uma lousa para que um novo e brilhante desenho possa ser feito, ou silenciar a orquestra para ouvir a nota perfeita de um único instrumento. Esse espaço vazio se torna um ímã para a originalidade. Historicamente, a importância do vazio para a criatividade é um tema recorrente. Artistas, escritores e inventores de todas as épocas buscaram o isolamento e o silêncio para acessar suas musas. Compositoras como Yoko Ono, influenciada pelo Zen budismo, exploravam o silêncio como um elemento essencial na música. Grandes cientistas como Albert Einstein falavam sobre a importância da intuição e da imaginação, que muitas vezes surgem em momentos de divagação e não de esforço mental focado. No Oriente, o conceito de Ma no design e na arquitetura japonesa celebra o espaço vazio como tão importante quanto o espaço preenchido, reconhecendo que ele dá significado ao que o rodeia. Todas essas abordagens convergem para a ideia de que a fertilidade da mente reside não no que ela contém, mas no espaço que ela permite que se manifeste. O grande erro da maioria das pessoas, ao tentar ser mais criativa ou encontrar soluções inovadoras, é tentar forçar as ideias em uma mente já sobrecarregada. Elas se sentam em frente a um computador, esperando que a inspiração surja em meio a dezenas de abas abertas e notificações. Tentam brainstorming em ambientes barulhentos ou com a mente cheia de preocupações. Essa abordagem é contraproducente, pois ignora a necessidade fundamental de espaço. Elas confundem estar ocupado com ser produtivo no campo criativo, e essa ocupação constante impede o ócio criativo, aquele momento de pausa e relaxamento onde as ideias se conectam de forma não linear. O medo do tédio ou da improdutividade as impede de acessar esse vazio fértil. O ritual do arquiteto, aplicado ao vazio criativo, é o ato de preparar o seu espaço interno para a concepção. Um arquiteto não tenta desenhar um novo projeto em uma mesa cheia de projetos antigos e papéis bagunçados. Ele limpa a mesa, afia seus lápis e cria um ambiente propício para a nova criação. Da mesma forma, em sua vida, você precisa criar rituais para esvaziar a sua mente. Isso pode ser através da meditação diária, dedicando 15, 20 minutos para simplesmente observar os pensamentos passarem sem se apegar. Pode ser fazendo uma caminhada na natureza, desconectado de tudo, ou reservando um tempo em sua agenda que não seja preenchido por tarefas, mas sim por tempo vazio, para divagar e sonhar. Esse espaço intencional é o convite para que as grandes ideias desçam e encontrem um lar em sua consciência, revelando as soluções mais brilhantes e inovadoras. O vazio criativo é o berço das grandes ideias, das soluções inovadoras e da sua mais profunda intuição. Ao criar espaço em sua mente e em sua agenda para o silêncio e a quietude, você se torna um canal para a inspiração que está sempre disponível.
Permita-se o luxo do vazio e observe como sua vida se enche de insights geniais e de uma criatividade ilimitada. Repita essas palavras de afirmação. Eu abraço o vazio criativo. Minha mente é um campo fértil e a cada espaço que eu abro, sou preenchido com ideias brilhantes e inspiração ilimitada. Capítulo 12. O papel da gratidão no preenchimento. Temos falado extensivamente sobre a importância de criar vácuos, de liberar o que não serve mais para abrir espaço. Mas o que acontece depois que o espaço é criado? Como garantimos que esse vácuo será preenchido com as coisas certas, com abundância e não com mais do mesmo? A resposta reside em uma das forças mais poderosas e magnéticas do universo: a gratidão. A gratidão não é apenas um sentimento agradável, é uma frequência, uma vibração que atua como um ímã, acelerando o processo de preenchimento e garantindo que o que entra em sua vida seja exatamente aquilo que você deseja e merece. É a chave para um preenchimento intencional e abundante. A gratidão, nesse contexto da lei do vácuo, serve como uma afirmação ativa de recebimento. Quando você expressa gratidão pelo que já tem, e até mesmo pelo espaço que acabou de criar, você está enviando um sinal inequívoco ao universo. Eu reconheço a abundância que já existe e estou aberto para mais. Essa vibração positiva eleva sua frequência e alinha você com a energia da prosperidade. Pense nisso como um ciclo. Você libera, cria o vácuo, o universo se prepara para preencher, e sua gratidão atua como um acelerador, atraindo o preenchimento ideal. Ela não apenas preenche o espaço, mas o faz com uma qualidade vibracional superior, garantindo que as novas manifestações sejam benéficas e duradouras. Sem gratidão, o vácuo pode ser preenchido por qualquer coisa, mas com ela, é preenchido com o que é verdadeiramente desejado. Desde os tempos antigos, diversas tradições espirituais e filosóficas, como o hinduísmo, o budismo, o cristianismo e o islamismo, incorporam a gratidão como uma prática central para o bem-estar e a conexão com o divino. Em Roma antiga, Cícero já dizia que a gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras. Mais recentemente, a psicologia positiva tem demonstrado cientificamente os inúmeros benefícios da prática da gratidão para a saúde mental, física e emocional, incluindo o aumento da felicidade, a redução do estresse e a melhora dos relacionamentos. Essas evidências históricas e científicas corroboram o poder da gratidão não apenas como um sentimento, mas como uma ferramenta ativa de cocriação e preenchimento. O grande erro da maioria das pessoas é focar na falta antes mesmo de criar o vácuo. Elas pensam: só serei grato quando tiver X e Z. Essa mentalidade de carência impede tanto o ato de liberar quanto o processo de preenchimento. Elas criam um vácuo, mas o preenchem imediatamente com preocupação, ansiedade e a ausência do que desejam, sabotando a própria lei do vácuo. Em vez de confiar que o espaço será preenchido, elas duvidam e sentem-se incompletas, vibrando na frequência da escassez. Essa falta de gratidão, tanto pelo que se tem quanto pelo potencial do espaço vazio, atua como um filtro negativo, atraindo mais do mesmo ou preenchendo o vácuo de forma insatisfatória. O ritual do arquiteto, ao incluir a gratidão, é sobre abençoar o terreno e as fundações recém-criadas. Um arquiteto não apenas limpa o terreno, mas também o prepara com carinho, imaginando a beleza da construção futura. Da mesma forma, após cada ato de desapego e criação de vácuo, é crucial praticar a gratidão. Seja grato pelo objeto que você liberou por ter cumprido seu propósito, pelo espaço que agora existe, pela clareza mental que surge. Mantenha um diário de gratidão, anotando diariamente as coisas pelas quais você é grato, por menores que sejam. Ao fazer isso, você está não apenas agradecendo pelo que é, mas também pré-agradecendo pelo que está a caminho. Essa atitude de gratidão eleva sua vibração,
tornando você um farol para a abundância, garantindo que o vácuo seja preenchido com as manifestações mais elevadas e alinhadas aos seus desejos. A gratidão é o elo final, o catalisador que transforma o vácuo em plenitude abundante. Ao abraçar a gratidão, você não apenas acelera o processo de preenchimento, mas também garante que a qualidade do que você recebe seja de um patamar elevado. Permita que a gratidão seja o seu guia e observe como o universo responde, preenchendo cada espaço com bênçãos inimagináveis. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou grato por cada espaço que crio e por toda a abundância que está fluindo para mim. Minha gratidão é um ímã para o preenchimento perfeito. Capítulo 13. Superando a resistência. O caminho para a abundância. Você já se sentiu como se estivesse remando contra a corrente, mesmo quando tenta implementar mudanças positivas em sua vida? Essa sensação de esforço e luta é um sinal claro de resistência. Não é o universo que está conspirando contra você, mas uma parte de você que está relutando em soltar o velho e abraçar o novo. A resistência é o maior obstáculo à aplicação da lei do vácuo, pois ela impede que o espaço se abra e, consequentemente, que a abundância entre. Compreender suas formas e aprender a superá-la é o passo final para liberar o fluxo irrestrito da prosperidade. A resistência é uma força sutil mais poderosa, que se manifesta de diversas formas: procrastinação, autossabotagem, apego excessivo, ceticismo e até mesmo um senso de conforto na dor. Ela surge do medo, da dúvida e da programação de escassez que carregamos. Quando você tenta criar um vácuo, seja desapegando de bens, pensamentos ou relações, a resistência se levanta para proteger o status quo, mesmo que ele seja limitante. Ela sussurra: e se não der certo? E se eu me arrepender? É mais seguro ficar com o que eu conheço. Essencialmente, a resistência é a sua mente subconsciente resistindo à expansão e à mudança, bloqueando o fluxo natural de preenchimento que a lei do vácuo promete. Ela impede que o ar do novo entre no seu recipiente. A ideia de resistência não é nova. Em diversas filosofias orientais, como o taoísmo, a busca pelo não fazer ou ação sem esforço, Wu Wei, é a maneira de se alinhar com o fluxo da natureza e superar a resistência interna. Na psicologia, Carl Jung falava sobre a sombra, a parte de nós que contém o que reprimimos e resistimos a integrar. No campo da criatividade, Steven Pressfield, em seu livro A Guerra da Arte, personifica a resistência como uma força universal que tenta impedir qualquer ato de criação ou crescimento. Essas perspectivas, de diferentes épases, convergem para a ideia de que a resistência é uma força interna, não externa, que precisa ser reconhecida e gentilmente superada para que a vida possa fluir. O grande erro da maioria das pessoas é lutar contra a resistência. Quando elas percebem que estão procrastinando ou se sentindo presas, elas se criticam, se esforçam ainda mais ou simplesmente desistem. Essa luta interna apenas fortalece a resistência, criando um ciclo de frustração. Elas tentam forçar o resultado em vez de entender a raiz do bloqueio. Além disso, muitas confundem a resistência com um sinal de que não estão no caminho certo, quando, na verdade, ela é frequentemente um sinal de que estão prestes a romper uma barreira significativa. Ao não reconhecer a resistência como uma parte normal do processo de mudança, elas desistem de criar os vácuos necessários e, por consequência, impedem a entrada da abundância. O ritual do arquiteto, ao lidar com a resistência, é sobre a engenharia do fluxo e da harmonia. Um arquiteto não tenta forçar uma viga onde há um obstáculo estrutural. Ele remove o obstáculo ou redesenha para contorná-lo, permitindo que a construção prossiga suavemente. Da mesma forma, para superar a resistência, você deve primeiro reconhecê-la sem julgamento. Pergunte-se: onde estou sentindo resistência? Que medo ou crença está por trás disso? Em vez de lutar,
Pratique a gentileza e a persistência. Comece com os menores atos de desapego que geram menos resistência. Visualize a abundância que aguarda no espaço que você está criando. Use afirmações para reprogramar sua mente. Entenda que a resistência é como uma porta fechada. Ela pode ser aberta com paciência, compreensão e a chave certa da ação. Cada pequeno passo através da resistência abre um novo caminho para a liberdade e a abundância. Superar a resistência não é uma batalha, mas um processo de alinhamento. Ao reconhecer e trabalhar com ela, em vez de contra ela, você libera um poder imenso para criar os vácuos necessários e convidar a verdadeira abundância em sua vida. Permita-se ser guiado além do medo e da dúvida, para um estado de fluxo e prosperidade. Repita essas palavras de afirmação. Eu reconheço e supero toda a resistência interna. Eu me alinho com o fluxo da abundância, criando e recebendo com facilidade e confiança. Capítulo 14. O vácuo espiritual. Conectando-se ao infinito. Em meio à agitação da vida moderna, com suas demandas incessantes e estímulos constantes, é fácil nos sentirmos desconectados de algo maior que nós mesmos. Buscamos preenchimento em conquistas materiais, em aprovação externa, em prazeres passageiros, mas ainda assim, muitos de nós carregamos um vazio existencial que nenhuma acumulação consegue preencher. Esse é o vácuo espiritual, um espaço que clama por uma conexão mais profunda, por propósito e significado. A lei do vácuo, nesse nível mais elevado, nos convida a liberar as amarras do ego, das ilusões e das distrações, para que possamos nos conectar com a essência infinita que reside em nós e ao nosso redor. O vácuo espiritual é o reconhecimento de que, para acessar a verdadeira plenitude e uma conexão com o infinito, precisamos esvaziar nosso recipiente interior de tudo que obscurece essa ligação. Isso inclui crenças limitantes sobre quem somos e nosso propósito, apego a resultados materiais como única fonte de felicidade e a constante busca por validação externa. É sobre soltar a necessidade de controle, a rigidez mental e as expectativas autoimpostas que nos impedem de sentir a vastidão e a interconexão da vida. Ao criar esse espaço sagrado dentro de nós, um vácuo de ego e ilusões, abrimos as portas para a sabedoria intuitiva, para a paz profunda e para uma abundância que transcende o tangível, vindo de uma fonte inesgotável. Desde os primórdios da humanidade, a busca pelo vazio espiritual tem sido central em diversas tradições. No misticismo e na meditação, a experiência do nirvana, budismo, do samadhi, hinduísmo ou da união mística, cristianismo, descreve um estado de ausência de ego e de dissolução dos limites pessoais, que leva a uma profunda conexão com o divino ou com a consciência universal. Xamãs de diversas culturas também utilizam rituais de purificação e esvaziamento para acessar estados alterados de consciência e se conectar com o mundo espiritual. Em essência, todas essas práticas compartilham a compreensão de que, para que o espírito possa preencher, é preciso primeiro esvaziar o ego e a mente superficial, criando um portal para o infinito. O grande erro da maioria das pessoas, ao buscar preenchimento espiritual, é tentar acumular mais informações, mais rituais ou mais dogmas, sem nunca verdadeiramente esvaziar. Elas leem livros sobre espiritualidade incessantemente, frequentam diversos cursos, mas nunca aplicam o princípio do desapego ao próprio ego e às suas identidades superficiais. Elas buscam uma experiência espiritual externa, quando a verdade é que a conexão reside no espaço interior. Essa sobrecarga de conceitos e a resistência em soltar o controle e a autoimagem impedem que o fluxo divino penetre e preencha o vazio genuíno que anseia por essa conexão. Elas buscam o sagrado lá fora, enquanto o maior vácuo a ser preenchido está cá dentro.
O ritual do arquiteto, neste nível espiritual, é a construção de um templo interior. Um arquiteto sabe que para um templo ser sagrado, ele deve ter espaços de quietude, simplicidade e reverência. Para você, como arquiteto da sua alma, isso significa dedicar tempo para o silêncio e a contemplação. Isso pode ser através da meditação diária, onde você se senta em quietude, liberando pensamentos e expectativas. Pode ser através da conexão com a natureza, onde você se permite sentir a vastidão do universo e a sua pequenez. Ou através da oração e da introspecção, liberando o que não é autêntico em você. Cada ato de esvaziamento do ego, de soltar o controle e de se render ao desconhecido, cria um vácuo espiritual que o infinito se apressa em preencher com paz, propósito, intuição e uma profunda sensação de pertencimento. O vácuo espiritual é a porta de entrada para a sua verdadeira essência e para a conexão com o vasto campo de potencial que é o universo. Ao se dispor a esvaziar o que te limita e te distrai, você se abre para uma plenitude que transcende qualquer compreensão material. Permita que seu espírito dance no espaço recém-criado e observe como a vida se revela em sua magnificência. Repita essas palavras de afirmação. Eu crio um vácuo espiritual em meu ser. Eu libero o ego e as ilusões para me conectar com o infinito, preenchendo-me com paz, propósito e abundância divina. Capítulo 15. O legado do espaço vazio. Uma vida plena e consciente. Chegamos ao ponto culminante da nossa jornada. Ao longo deste audiolivro, exploramos a lei do vácuo em todas as suas facetas, do desapego material à clareza mental, da saúde relacional à abundância financeira e da conexão espiritual à manifestação criativa. Você aprendeu que a chave para atrair mais não é sempre buscar mais, mas sim, corajosamente, esvaziar. Agora, o que significa viver uma vida pautada por esse princípio? Qual é o verdadeiro legado do espaço vazio? É a construção de uma existência plena, consciente e infinitamente rica, onde cada liberação abre a porta para uma abundância ainda maior. O legado do espaço vazio é uma vida vivida em fluxo, onde você se torna um mestre na arte de receber ao dominar a arte de soltar. Não é uma utopia de ausência, mas uma realidade de plenitude dinâmica. Cada vácuo que você cria, seja um armário organizado, uma mente silenciada, uma relação tóxica liberada ou uma dívida eliminada, não é um fim, mas um convite contínuo para o universo. É a compreensão de que a vida não é sobre acumular, mas sobre circular energia, dar para receber, soltar para preencher. Essa mentalidade de fluxo permite que a abundância chegue de maneiras inesperadas, preenchendo sua vida não apenas com riqueza material, mas com paz, propósito, alegria e conexões autênticas. Essa sabedoria de viver em fluxo e abraçar o vazio ressoa em inúmeras tradições de sabedoria. O conceito de impermanência no budismo ensina a aceitar que tudo muda e a não se apegar, o que permite o fluxo constante da vida. Filósofos estoicos pregavam o desapego das coisas externas para encontrar a verdadeira felicidade interna. No Japão, o wabi-sabi celebra a beleza da imperfeição e da transitoriedade, incentivando a aceitação do ciclo de esvaziamento e preenchimento. Essas filosofias nos mostram que a verdadeira riqueza não está na posse estática, mas na capacidade de fluir com a vida, liberando o que não serve e acolhendo o novo com um coração aberto e grato. É uma forma de sabedoria prática que atravessa milênios. O grande erro da maioria das pessoas, mesmo após aprender sobre a lei do vácuo, é a resistência à sua aplicação contínua. Elas tendem a fazer uma grande limpeza e depois relaxam, permitindo que o entulho se acumule novamente. Esquecem que a lei do vácuo não é um evento único, mas um estilo de vida. A crença de que já fiz minha parte
ou a falta de vigilância leva a um retorno gradual aos velhos padrões de acumulação, tanto física quanto mental e emocional. Elas perdem a oportunidade de viver uma vida de fluxo constante, tornando-se novamente receptáculos superlotados e bloqueando a abundância que antes fluía com tanta facilidade. A inércia do acúmulo é poderosa, e o maior erro é subestimar a necessidade de manutenção contínua do espaço. O ritual do arquiteto como legado é a sua filosofia de vida para o futuro. Um arquiteto não constrói um edifício e o abandona. Ele projeta um sistema que permite manutenção e adaptação contínuas. Para você, como arquiteto de sua vida, isso significa incorporar a lei do vácuo como uma prática diária e consciente. Viva com a pergunta: isso cria ou ocupa espaço na minha vida? Antes de adquirir algo, pergunte-se o que você liberará. Antes de se comprometer, avalie o espaço em sua agenda e em sua energia. Mantenha seu diário de gratidão e suas práticas de esvaziamento mental. Celebre cada liberação, por menor que seja, como um ato de fé no fluxo da abundância. Este é o seu legado: uma vida de liberdade, clareza e uma inesgotável capacidade de receber. O legado do espaço vazio é a sua liberdade. Liberdade de ser, de criar, de amar, de prosperar, sem as amarras do excesso. Ao abraçar a lei do vácuo como seu guia, você não apenas atrai riqueza em todas as suas formas, mas constrói uma vida de significado profundo e propósito. Uma vida que é leve, espaçosa e sempre pronta para receber as bênçãos que o universo tem a oferecer. Viva com a confiança de que o vazio é o seu maior potencial. Repita essas palavras de afirmação: eu sou o arquiteto da minha abundância. Eu vivo o legado do espaço vazio, criando e recebendo uma vida plena, consciente e infinitamente rica.